Opa, paz no coração de todos, né? A paz do Espírito, né? Que o Espírito de graça traga essa graça e essa paz no coração de todos que vão vir e prestar atenção nesta palavra, aquilo que Deus tem para o nosso coração, né? Esse é o motivo do qual eu vim aqui para nós meditarmos numa palavra, e essa palavra se encontra em Salmos, capítulo 63. Quero ler 3 versículos para a nossa meditação. Vamos ler então? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a sua força e a sua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso eu te louvo. Então, aqui nós vemos Davi no deserto de Judá, numa época que ele fugia de Saul, né, para poupar a sua vida, que na verdade é onde, se nós ler a história, ele poupou a vida de Davi, a vida de Saul. Mas bom, nós vemos que aqui ele se encontrava numa situação a qual ele almejava a estar no templo, né, louvando, adorando, buscando ao Senhor, porque ali ele encontrava a presença de Deus, ali ele sentia a intimidade, né, e se alegrava na presença de Deus, porque na época o costume era de buscar Deus no templo, pois ali o Senhor se manifestava. Mas hoje nós sabemos que nós somos o templo, a habitação, a moradia, né, de Deus. Então, quando nós nos retiramos para o nosso íntimo, né, para o lugar secreto, ali então nos alegramos na presença de Deus. E também quando vamos para a igreja com o objetivo realmente de ouvir uma palavra e de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Bom, então, aqui nós vemos que Davi, ele fala que ele se encontrava como que uma terra seca, sem água. Então ele estava sedente da presença de Deus sobre a vida dele, porque Davi, ele reconhecia, que nós vemos no versículo 3, que ele fala que a graça é melhor que a vida. Davi, ele reconhecia que a presença de Deus na vida dele viria satisfazer aquilo que faltava no seu interior, independente do momento e da situação que ele se encontrava, que a graça de Deus é melhor que a vida, porque o que adiantaria ele viver se não tivesse a graça de Deus sobre a vida dele? Nós vemos que a palavra graça, nós sabemos que é um favor, né, não merecido, aquele qual nós não merecíamos. E se nós estudarmos o significado da graça, nós vamos ver que ela significa amor e também misericórdia, que quer dizer um amor intenso, né, por alguém. E esse é o amor intenso que Deus tem por nós. Essa é a graça sobre as nossas vidas. Isso é nos nossos dias. Jesus sobre as nossas vidas. Isso é através do seu Espírito, porque a sua palavra diz que o Espírito de graça nos foi dado. Então é esse Espírito que manifesta a graça e a pessoa de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, talvez, ou muitas vezes, nós nos encontramos como aqui se encontra Davi, né?
ele estava sendo perseguido por Saul, por causa da inveja de Saul, porque Davi estava tomando posse, né, do exército, estava sendo proclamado como um grande guerreiro, ele já era o general do exército, e por causa das suas conquistas, e ele estava sendo proclamado e bem visto, né, pelos outros generais e pelo povo. Então Saul ficou com inveja e começou a perseguir Davi, né, com medo de perder o seu trono. Bom, assim também nós, como já falei, muitas vezes nós nos encontramos, né, sendo perseguidos, às vezes por causa de alguma falha, de algum erro mesmo nosso, né? Assim como já aconteceu também na vida de Davi, ou muitas vezes, ou todas as vezes que nós passamos lutas, dificuldades, provas, vem da parte do inimigo da nossa alma, né? Daquele o qual se levanta para que nós não venhamos alcançar o objetivo o qual Deus tem para nossas vidas, né? Porque Ele sabe, né, o que nos aguarda na eternidade com Cristo. E encontramos lutas, batalhas, dificuldades no nosso dia a dia, mas que nós possamos, assim como Davi, né, se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me encontro como que numa terra seca, árida, sem água, mas a minha alma tem sede de Ti. Aí então a graça de Deus em nossas vidas, que é Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, o qual ressuscitou em prol das nossas vidas, esse mesmo Cristo, essa mesma graça, através do seu Espírito, se manifestará em nossas vidas e nos levantará. E então, independente do momento que nós estamos, nós iremos nos alegrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, assim como fez Davi, né? Porque se não lhe faltasse a sua graça, se não lhe faltasse o seu amor, a sua misericórdia, então ele o louvaria. E assim é porque que adiantaria nós vivermos, termos uma vida, né, aqui, sem a graça, sem o amor, sem o Espírito de Deus em nossas vidas. Então é isso que essa palavra ela quer trazer para o nosso entendimento, para o nosso coração, que possamos reconhecer que, independente do momento de nossas vidas, nós temos já essa graça, nós temos através de Cristo Jesus, né, essa graça sobre as nossas vidas. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele estava passando por uma dificuldade, né, quando lhe foi posto um espinho na carne, que ele orou ao Senhor para que o Senhor o afastasse, o próprio Jesus disse para ele que não, porque a minha graça é que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tanto então que Paulo começou a exaltar e glorificar ao Senhor na angústia, na perseguição, né? Porque sabia que quando ele era fraco, então é que ele era forte, porque aí se manifestava o poder de Cristo, a graça de Deus através do Espírito de Deus em sua vida. Então é isso que nós devemos entender, que independente do momento das nossas vidas, nós já temos essa graça, nós já temos esta vitória, porque foi nos dado, né, através de Cristo na cruz do Calvário, que é o Espírito da graça. Nós vemos também que Davi, ali Jesus ainda não tinha morrido por ele, mas ele confiava tanto na presença de Deus, que ele trazia a paz, a graça, o amor e a misericórdia, que ele clamava ao Senhor nesses momentos de angústia, de deserto, e aí Deus vinha e tinha misericórdia dele e trazia-lhe a paz sobre a sua vida. Nós vemos também um exemplo através da vida de Davi, que quando ele orava para que o seu filho, o qual ele teve com Batseba, veio adoecer,
ele orava e jejuava por 7 dias para que essa criança Deus viesse ter misericórdia e essa criança viesse não morrer. Mas Deus tinha já decretado que a criança ia morrer. E assim mesmo Davi permaneceu em jejum, né, em oração na presença do Senhor. Mas chegou um momento que lhe foi avisado que a criança tinha morrido. E a partir desse momento Davi se levantou, né, se lavou, trocou de veste, entrou no templo e adorou o Senhor. E aí os seus servos perguntaram para ele: mas como? Quando a criança estava viva, tu orava e jejuava pela criança, agora que a criança morre, você levanta, né, se lava e entra no templo e adora o Senhor. Então Davi disse: poderia Deus ter misericórdia quando a criança estava viva, mas agora ela morreu. E aqui Davi mostra para nós que independente da situação, Deus continuava sendo Deus na vida dele. Ainda que se Deus viesse ter misericórdia dele e a criança viesse viver, o nome do Senhor seria glorificado. Mas ainda que a criança não sobreviveu, Deus continuou sendo glorificado e adorado através da vida de Davi, porque Deus para Davi era Deus independente do momento ou da situação ou da escolha que Deus tinha para Davi. E foi isso que Davi fez, tanto que entrou no templo e adorou o Senhor, mesmo tendo esta perca. Então é isso, é essa visão que eu e você precisamos ter hoje. Davi ainda não tinha Jesus morrido por ele e dado seu espírito e tomado Davi como templo, como habitação do Espírito Santo. Unicamente o Espírito Santo vinha, né, e dava força, dava graça para que ele continuasse. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje nós somos habitação, moradia de Deus através do seu Espírito. Então que nós podemos reconhecer esse poder, essa graça, essa maravilha a qual Deus tem dado para nós permanecer. Então que nada desta vida, independente do que se levanta, seja no momento bom, no momento de conquista, de vitória, ou um momento de prova, de luta, de dificuldade, que Deus continua sendo Deus para nossas vidas, assim como era para Davi, tanto que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi era homem falho, como nós. Se nós vamos ver a história de Davi, como o mundo conhece, muitas vezes Davi errou, muitas vezes Davi falhou, mas todas essas vezes ele reconheceu que Deus era misericórdia e que a graça do Senhor era maior do que a vida para ele, porque de nada adiantaria uma vida para ele sem a graça de Deus. Tanto que em certo momento Davi disse para Deus: Senhor, que ainda que tudo me falte, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Então que assim seja para a nossa vida, porque hoje o Espírito Santo é o Espírito da graça, a qual foi deixado para as nossas vidas. Então que possamos crer e acreditar que o Espírito de graça hoje habita e faz moradia na tua vida. Então é isso que nos faz mais do que vencedor. Creia, porque aquilo que fez nós vencer, ou faz nós vencer o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Acredite, descansa no Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. E eu quero deixar um versículo para a meditação, para entender que somos mais do que vencedores. Esse versículo se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que fala que nos foi dado o Espírito da graça. Então, através desse Espírito, em Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós somos mais do que vencedores, para a honra e glória do nosso Deus. Acredite, independente da situação que você vem passando nesses dias.